Olá, tudo bem? Jaqueline por aqui para mais uma etapa na nossa jornada de Descobrindo Atos. Essa semana, Atos no capítulo 13. Abra sua Bíblia e vamos lá. Atos 13, versículo 1 diz: Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaé, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. Lucas dá esse detalhe para mostrar que essas são pessoas bem diferentes, de locais diferentes. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: Separem Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Eles não estavam reunidos jejuando porque eles tinham uma missão, eles tinham uma decisão. Eles estavam orando e jejuando porque eles queriam estar mais perto de Deus. E assim o Espírito Santo conversou com ele. Nós, como cristãos, devemos jejuar e orar. Não só quando a gente tem um problema, viu? Versículo 4. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João estava com eles como auxiliar. Viajaram por toda a ilha, até que chegaram a Pafos. Ali encontraram um judeu chamado Bar-Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Ele era assessor do procônsul Sérgio Paulo. O procônsul era um governador de uma província em nome de Roma, né? O procônsul, sendo um homem culto, mandou chamar Barnabé e Saulo, porque queria ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o mágico, este é o significado de seu nome, opôs-se a ele e tentava desviar da fé o procônsul. Então Saulo, também chamado de Paulo, e daqui para frente a gente vai ver que Lucas chama Saulo de Paulo. Não é porque ele mudou o nome, mas porque Saulo é como se fosse o nome hebreu dele e Paulo fosse o nome grego. Sabe aquelas pessoas que têm um nome muito difícil de pronunciar em outra língua? E às vezes eles mudam para que as pessoas entendam. É bem isso que aconteceu com Paulo, tá? Então Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: Filho do diabo, inimigo de tudo que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que você vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Saiba agora que a mão do Senhor está contra você e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Imediatamente vieram sobre ele névoa e escuridão, e ele, tateando, procurava quem o guiasse pela mão. O procônsul, vendo o que havia acontecido, creu profundamente, impressionado com o ensino do Senhor. Em que a gente vê alguém se opondo ao povo de Deus, Paulo firmemente responde para ele, ele tem uma punição, e esse milagre, esse agir de Deus, fez o procônsul se converter, que a gente possa ter firmeza e, guiados pelo Espírito Santo, tomar decisões sérias como Paulo. De Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge, na Panfilha. João os deixou e voltou para Jerusalém. Aqui a gente não tem um motivo, mas mais para frente a gente vai ouvir Paulo falar sobre isso. De Perge, prosseguiram até Antioquia, na Psília. No sábado, entraram na sinagoga e se assentaram. Depois da leitura da lei dos profetas, os chefes da sinagoga lhes mandaram dizer: Irmãos, se vocês têm uma mensagem de encorajamento para o povo, falem. Pondo-se em pé, Paulo fez sinal com a mão e disse: Israelitas e gentios, tementes a Deus, ouçam-me. O Deus do povo de Israel escolheu nossos antepassados e exaltou o povo durante a sua permanência do Egito. Com grande poder os fez sair daquele país e os aturou no deserto. Algumas versões diz cuidou. Durante cerca de 40 anos, ele destruiu 7 nações em Canaã e deu a terra delas como herança ao seu povo. Tudo isso levou cerca de 450 anos. Depois disso, ele deu juízes até o tempo do profeta Samuel. Então o povo pediu um rei e Deus lhe deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, que reinou 40 anos. Depois de rejeitar Saul, levantou-se Davi como rei sobre quem testemunhou: Encontrei Davi, filho de Jessé,
homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Da descendência desse homem, Deus trouxe a Israel o Salvador Jesus como prometera. Antes da vinda de Jesus, João pregou um batismo de arrependimento para todo o povo de Israel. Quando estava completando sua carreira, João disse: "Quem vocês pensam que eu sou? Não sou quem vocês pensam, mas eis que vem depois de mim aquele cujas sandálias eu não sou digno nem de desamarrar." Irmãos, filhos de Abraão e gentios tementes a Deus, a nós foi enviada esta mensagem de salvação. O povo de Jerusalém e seus governantes não reconheceram a Jesus, mas ao condená-lo, cumpriram as palavras dos profetas que são lidas todos os sábados. Mesmo não achando motivo legal para uma sentença de morte, pediram a Pilatos que o mandassem executar. Tendo cumprido tudo o que estava escrito a respeito dele, tiraram-no do madeiro e o colocaram num sepulcro. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, e por muitos dias foi visto por aqueles que tinham ido com ele da Galiléia para Jerusalém. Estes agora são testemunhas de Jesus para o povo. Nós lhes anunciamos as boas novas, o que Deus prometeu aos nossos antepassados, e ele cumpriu para nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como está escrito em Salmos 2. Tu és meu filho, e hoje eu te gerei. O fato de que Deus o ressuscitou dos mortos para que nunca entrasse em decomposição é declarado nessas palavras: eu dou a vocês as santas e fiéis bênçãos prometidas a Davi. Assim ele diz em outra passagem: não permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado aos seus antepassados, e o seu corpo se decompôs. Mas aquele a quem Deus ressuscitou não sofreu decomposição. Portanto, meus irmãos, quero que saibam que mediante Jesus é proclamado o perdão do pecado a vocês. Nós somos perdoados pelo sangue de Jesus. Por meio dele, e todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificadas pela lei de Moisés. Cuidem para que não aconteçam com o que disseram os profetas. Olhem, escarnecedores, admirem-se e pereçam, pois nos dias de vocês farei algo em que vocês jamais creriam se fosse contado. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga, depois que Paulo prega toda essa história lá do Velho Testamento, lá do Egito, até Jesus, o povo os convidou a falar mais a respeito dessas coisas no sábado seguinte. O povo ficou curioso, querendo entender o que era aquilo, né? Despedida a congregação, muitos dos judeus e estrangeiros piedosos convertidos ao judaísmo seguiram Paulo e Barnabé. Estes conversaram com ele, recomendando-lhes que continuassem na graça de Deus. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Quando os judeus viram a multidão, ficaram cheios de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo estava dizendo. Então Paulo e Barnabé lhes responderam corajosamente: era necessário anunciar primeiro a palavra a vocês de Deus, uma vez que a rejeitam e não se julgam dignos da vida eterna. Agora nos voltamos para os gentios. Paulo começa pregando para os judeus não aceitam, e aí ele vai pregar para os gentios. Pois assim o Senhor nos ordenou: eu fiz de vocês luz para os gentios, para que você leve a salvação até os confins da terra. Ouvindo isso, os gentios alegraram-se e bendisseram a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. A palavra do Senhor se espalhava por toda a região. Mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas de elevada posição e os principais das cidades, e provocando perseguição contra Paulo e Barnabé, os expulsaram do seu território. Estes sacudiram o pó dos seus pés,
em protesto contra eles e foram para Icônio. Os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Eles fazem aqui o que Jesus disse lá em Mateus 10, 14, quando envia os 12, se eles fossem rejeitados, eles deviam bater o pé e deixar até o pó da cidade. Aqui a gente vê Paulo pregando, contando a história de Jesus que começa lá no Velho Testamento. E os gentios aceitando esse amor de Jesus, aceitando esse sacrifício. E os judeus não aceitando. E a pergunta que eu tenho é, você tem escutado sobre essa história de Jesus? Você tem aceitado esse sacrifício? Você tem vivido a sua vida para esse Jesus que morreu na cruz por você? Ou você tem levado a vida que você quer? Que você possa refletir em Atos 3 nessa semana. E até a próxima.